A nossa pretensão hoje, pessoal, é a gente conseguir falar de Weber, é tranquilo falar de Weber, principalmente no que tange a questão da burocracia em Weber, né? A gente vai analisar esse recorte específico, né? E trabalhar Fayol, principalmente o aspecto da hierarquia em Fayol, comentando alguns detalhes, né, da obra dele. Então, vocês acessaram o texto, né, fizeram a atividade, então vocês já estão inteirados com isso. Esse texto é o texto da nossa avaliação de N2. Então, considerando que ele não é um texto curto, né, é importante previamente já baixar isso no celular ou no computador. Vocês sabem que é sempre interessante fazer a prova no computador, se ela for online, mas eu acredito que as provas já serão presenciais, né, pelo que foi exarado pela coordenação, mas enfim. O texto ele começa falando da questão do tipo ideal. Essa questão do tipo ideal é uma questão que constantemente é pensada pelo Weber. Do ponto de vista da democracia, o Weber ele está pensando a burocracia como uma forma de organização social. Então, para Weber, a burocracia, ela em nenhum momento ela se mostra como um problema, né? Qual é o seu nome? Camila. Camila Martins. Isso. É que uma coisa é o avatar e outra coisa é vocês presencialmente, né? Então, assim, a palavra burocracia, né? No Brasil, ela é uma palavra que ela soa a lentidão, ela soa a processos e questões e ações que se arrastam pelo tempo, né? E é importante a gente ir, de fato, no conceito do teórico que pensou a burocracia, que é, no caso, Weber, justamente porque o Weber, ele consegue entender que um processo burocrático é um processo que funciona, no sentido de que você consegue ter previsibilidade, ou seja, você consegue pensar as etapas desse processo. Então, a burocracia ela serve para isso, ela serve para que a gente consiga organizar as etapas de um processo, tá? Essa é a questão central. E aí, especificamente na obra Economia e Sociedade, uma obra que eu tive a oportunidade de ler durante o mestrado, o Weber ele vai trazer, então, 6 bases dessa organização burocrática. A primeira delas é a questão das atribuições oficiais. E aí o texto vai dizer assim: compreende um alto grau de especialização e uma bem definida divisão do trabalho entre funcionários. As atribuições são estabelecidas e ordenadas por meio de normas e regulamentos. Há uma distribuição das atividades consideradas como deveres oficiais. Estão bem delimitados os poderes por normas e meios de coerção que lhes são atribuídos, para cumprimento dos deveres e exercício dos direitos correspondentes tornam-se necessárias. Para a gente conseguir pensar o Weber no contexto do Brasil, ok, Eliane, é muito importante a gente ter em mente que uma organização não depende só da organização dessa organização, ou seja, uma instituição, uma empresa, não depende necessariamente só da organização dela.
ela vai depender da boa vontade dos funcionários. Coisa que, embora se diga que os europeus, eles são muito sem educação, e as experiências que eu tive com europeus, elas vão para essa direção, no sentido de que eles não têm muita paciência de te dar informação. Eles são muito bons para executar tarefas, mas péssimos para dar informação. Então, nesse aspecto, a gente precisa pensar que boa vontade dos colaboradores da empresa significa justamente eles terem uma propensão a fazer bem feito o que eles têm que fazer, essa é a primeira questão. E a segunda questão é eles saberem atender bem. E essa é uma dificuldade, no Brasil, principalmente. Mas, por exemplo, quando você vai para a Argentina, quando você vai para o Uruguai, eu não colocaria aqui o Paraguai, porque o Paraguai é um supermercado a céu aberto. E lá, obrigatoriamente, eles querem vender. E eles nem são muito bons para vender, mas eles vendem. Até porque as pessoas têm mais vontade de comprar do que eles de vender, então tá fácil, né? O duro é quando o cara quer te vender e você não quer comprar. Mas se a gente pensar nesse contexto, né? E eu penso aqui a Argentina, não como um todo, mas Buenos Aires, que é mais civilizada que o resto das cidades da Argentina, e que é uma cidade turística e, portanto, uma cidade que tem todo um processo de treinamento dos colaboradores para receber essas pessoas, a gente entende que a questão da burocracia aqui na América Latina, ela não vai esbarrar, então, nos processos sociais de atendimento, de acompanhamento, de averiguação, de pós-venda e tudo mais, mas vai centrar principalmente no problema do ser humano. Então, o problema aqui é o ser humano. Porque não atende bem, porque falta muito, pega muito atestado, porque detesta participar de treinamento na empresa quando acontece treinamento, e uma série de questões, né? Então, é isso que o tópico 1 trabalha. Tópico 2, o princípio da hierarquia funcional, na página 123. É um sistema racionalmente organizado de mando e de subordinação mediante um controle de inferiores pelos superiores. Esse sistema oferece ao funcionário a possibilidade de apelar de uma decisão do chefe imediato a um superior, quando, em pleno desenvolvimento, esse tipo de organização tende a uma forma monocrática. Diferente dos modelos de empresa que nós temos hoje, grandes empresas, que lidam mais com seres humanos do que necessariamente com produtos, Facebook, Google, essas empresas, elas têm um sistema hierárquico nelas, que funciona muito bem, ou seja, é muito bem delimitado quem manda e quem obedece, mas diferente do que a gente vai estudar daqui a pouco em FAIOL sobre a questão da disciplina, são empresas em que existe liberdade do funcionário em atuar nessa empresa da forma como ele quer, desde que as metas sejam cumpridas. Então, essa é a questão, né? Nós pensarmos a atuação dos funcionários por meio das metas, mas também por meio de um processo de adaptação desse indivíduo à empresa, de maneira que ele se sinta à vontade dentro dela. Então, esse é o ponto central. Oi? 123. O item 3. A uniformidade da organização das tarefas. A administração baseia-se num conjunto de regras
para a tomada de decisões. A administração utiliza-se de documentos escritos e de um corpo de funcionários. Os funcionários, sob as ordens de um chefe, juntamente com seus arquivos e documentos, constituem uma repartição pública ou escritório particular. E existe uma estrita separação entre negócios oficiais e negócios pessoais. Então, essa uniformidade da organização, ela é uma demanda que ela vai funcionar muito bem até o final do século passado. Depois do final do século passado, vão acontecendo inúmeras, mas inúmeras mudanças do ponto de vista tecnológico. Vocês estudaram e leram, por exemplo, o Harari quando nós falamos de trabalho, né? E nos capítulos seguintes daquele livro, o Yuval Harari, ele vai tentar entender qual é o impacto dessa tecnologia nos processos de organização empresarial. E os impactos são imensos. E conforme nós já falamos ali, existe toda uma tendência de automação dos processos, e essa tendência de automação, ela faz com que o número de funcionários, de colaboradores, vá reduzindo aos poucos. E à medida que esse número de colaboradores vai reduzindo, o cliente precisa passar por um processo de readaptação. Então, por exemplo, no final dos anos 90, você ia a um banco pagar todas as suas contas. E cada pessoa ficava, em média, meia hora num caixa. Era conta de água, era conta de luz, era conta de telefone, era boleto, era não sei o que mais, não sei o que mais, não sei o que mais. Eu sei que cada pessoa demorava uma meia hora no caixa. E aí tinha caixas especiais só para os donos de fazenda, porque o serviço deles durava uma hora. Era horrível aquilo. O Banco do Brasil, você não respirava ali dentro, não tinha como. E já no início desse século, começam algumas inovações que vão mudar radicalmente essa organização hierárquica, porque a hierarquia funcional, ela passa a ser substituída por processos tecnológicos, e esses processos tecnológicos evitam que a pessoa, que o cidadão, que o cliente entre em contato com a empresa. E aí a gente cita o contexto da pandemia. Dificilmente algum de vocês não comprou alguma coisa pela internet nos 2 últimos anos de pandemia. Dificilmente. Seja uma coisinha, seja uma coisa média, seja uma coisa grande, seja lá o que for, todos nós praticamente compramos alguma coisa pela internet. E essas compras pela internet até 2050, elas vão aumentar significativamente. E, por conseguinte, começarão a surgir empresas para atender principalmente os mais novos, os mais velhos nas cidades, que são aqueles que têm dificuldade em lidar com tecnologia. Porque os mais novos, eles vão fazer com que as compras online igualem ou ultrapassem as compras em lojas normais. Tá, mas aí a pergunta é essa. Mas aí a organização proposta por Weber cai por terra? Não, não cai por terra. Ela apenas muda o eixo. E ao mudar o eixo, você estabelece uma relação não mais com pessoas, mas com inteligência artificial. Tá? Quarto item, a formação profissional. A atividade burocrática exige uma formação profissional consciente. O recrutamento de funcionários efetiva-se com base
no conhecimento técnico e também na perícia. Quinto, eficiência dos funcionários, que é algo descartável hoje em dia, se você considerar essa realidade que foi desenhada. A organização exige eficiência dos funcionários, estando determinado também o tempo que eles estão obrigados a permanecer no local de trabalho, cumprindo os deveres. E, por fim, as normas. Normas gerais, determinadas, completas, que regem o desenvolvimento das atividades desses funcionários. O interessante é que na página 124, o autor do texto, ele vai trazer duas críticas de alguns teóricos sobre essa burocracia weberiana. A primeira crítica é do Peter Ball, Robert K. Merton e Reinhard Bendix. Da comparação do funcionamento da organização com a burocracia definida por Weber, chega-se à conclusão que ela é incompleta e inadequada. O ritualismo, a cristalização dos papéis, pode obstruir os canais burocráticos de ação. Qual é o problema da burocracia, então? O problema da burocracia é que existe uma interligação tão grande entre os colaboradores, uma ligação de necessidade, né? Que se um mecanismo parar, a tendência é que os outros mecanismos também parem. Então, o problema da organização burocrática é esse, né? Você necessariamente está vinculado a alguém, necessariamente vinculado a um processo para gerar o próximo processo de organização social ou empresarial. Então, a crítica deles é justamente essa. Por quê? Porque toda organização tem que ter o que a gente chamaria de um plano B. Toda organização tem que ter como possibilidade você estabelecer uma saída quando um determinado setor falha. E isso, nos organogramas dos anos 90, não é previsto. Se você pegar um organograma, você tem o diretor, você tem os gerentes, subgerentes, articuladores, líderes, enfim, né? Mas em nenhum momento naqueles organogramas você percebe naquela organização uma referência a esse plano B, ou seja, a uma reorganização no caso de falha de algum desses colaboradores. E isso, para eles, para esses teóricos, para o Peter, para o Robert, para o Reinhard, é um problema sério dentro das organizações. A segunda crítica vem do Alvin Gurdner, do Michael Krauser e do Hans Gert. Efetuando a análise das características burocráticas das organizações do trabalho, surgem novos idealtipos que coincidem com os de Weber. E aí eles dizem: uma liderança inadequada leva à ineficiência e ao conflito. Eu acho que todos nós já vivenciamos algum tipo de situação profissional ou mesmo familiar na vida, na qual nós tínhamos a certeza de que aquele que estava nos liderando não sabia bem o que ele estava fazendo. Mesmo um pai, ao educar seus filhos, nem sempre ou quase nunca ele realmente sabe aquilo que ele está fazendo. Muitas vezes vai por intuição, muitas vezes vai por outras experiências ou pela própria experiência de vida,
mas não necessariamente que isso seja uma certeza de um resultado positivo. Fora que boa parte deles, dos líderes, não tem um equilíbrio emocional bem embasado para que eles possam, então, gerir um grupo. As empresas, elas amam, absolutamente, elas amam investir em treinamento. Mas o principal treinamento, que é não só o controle, mas a habilidade emocional desses indivíduos, cai por terra na hora do trabalho e da ação social desses indivíduos dentro da empresa, né? Ou seja, as pessoas de fato têm muita dificuldade de gerenciar pessoas e a dificuldade está justamente no plano psicológico. Vocês já tiveram aula de psicologia aplicada à administração? Não? Qual período será que é isso, hein? Parece que é no próximo período, terceiro ou quarto período, né? É muito importante, eu não sei quem, né, vai dar essas aulas para vocês. Mas é muito importante, mas muito mesmo, que vocês aproveitem essa disciplina, esse componente de psicologia aplicada à administração, para que vocês, primeiro, construam um processo de autoconhecimento. Esse é o momento, né? Não dá para você depois lá na empresa querer começar a fazer terapia para resolver essas questões, para depois começar a gerenciar pessoas. Não dá. Então tem que aproveitar aqui, tem que aproveitar a sala de aula, tem que aproveitar o professor ou a professora de psicologia para fazer esse trabalho de autoconhecimento, para testar justamente a sua habilidade de lidar com pessoas e, a partir daí, você se tornar uma pessoa melhor do ponto de vista da gestão. Não dá para esperar ir para a empresa para fazer isso. Não dá. Sinceramente, não. O texto vai dizer, então, sobre o tipo ideal enquanto um nível de burocratização. Ora, a oportunidade enseja nos esclarecer a confusão de que é alvo Max Weber, por parte de alguns autores. Ou seja, o autor do livro está defendendo, nesse momento, a teoria do Max Weber como sendo ainda válida. Assim, muitos confundem ideal tipo weberiano com o que vulgarmente se chama de tipo ideal. O tipo ideal, vulgarmente considerado, é o que serve de referencial inatingível, estabelecido como o máximo de expectativa sonhada. Então, o que o autor está dizendo aqui? Ele está dizendo justamente que não existe empresa perfeita, pessoa perfeita, a menos que essa empresa seja totalmente robotizada. Se ela for totalmente robotizada, esqueçam, né? Porque essa é uma empresa, entre aspas, perfeita. Mas do contrário, não. Então, o que ele está criticando em relação a esses críticos do Weber é justamente que eles estão pensando o Weber a partir de um tipo ideal de trabalhador, de organização social, de empresa, de relação social e assim por diante. E, na visão dele, o que o Weber pensa não é um tipo ideal para a empresa, mas um ideal tipo, ou seja, um modelo. Então, é muito importante nós entendermos isso. Tem pessoas, provavelmente você conhece algum irmão seu assim, ou é você, ou sou eu também, que você não sabe como que a vida da pessoa anda. Você não sabe. Porque você abre o guarda-roupa e cai tudo na sua cara, assim. Você entra no carro da pessoa, aquilo ali é um mercado. Tem sacolinha, tem coisa de refrigerante, tem farofa no banco de trás. Não, fora o pelo de gato, né? Então, quando a gente pensa pessoas que têm dificuldade organizacional, você realmente não entende como que a vida daquela pessoa caminha para frente.
Só que aí eu preciso necessariamente dizer para vocês que nós, meninos, temos mais dificuldade de organização que a maioria das meninas. Nós temos mais dificuldade. Principalmente aqueles meninos que têm um problema neurológico chamado dispraxia, que é uma lentidão nos reflexos e na transmissão de ordens do cérebro para os músculos. São aquelas pessoas que deixam um chinelo na sala, que deixam uma roupa jogada no corredor, que perde os prazos e que não consegue nem utilizar uma agenda ou entender a agenda que ele próprio fez. Então, os meninos, eles parecem ter um pouco mais de dificuldade nisso, embora as meninas também, algumas têm. Sem citar nomes, ninguém é normal, todo mundo já sabe disso, né? Como é o nome do distúrbio? Dispraxia. Sabe aquele menino que não consegue jogar bola? Que não consegue tocar bateria? Que não consegue aprender violão? Muito prazer, sou eu. Então é isso, né? A gente tem que mudar ao longo da vida, né? Tem que mudar, porque senão embola tudo, né? Nesse sentido, tanto individual como em grupo, estabelecemos o ideal para as nossas vidas. O ideal tipo, como eu dizia, é um modelo teórico não encontrado na realidade e que constitui recurso metodológico. Com base na realidade concreta, tomamos todos os elementos que se referem a determinado fenômeno que pretendemos estudar e elaboramos um quadro referencial. O texto, ele vai citar o Castro 2000. Compreende a síntese dos fenômenos individuais concretos, isolados e difusos, compondo o conceito unificado. Quanto à tendência à expansão burocrática, Parkinson externou sua mordacidade ao afirmar que ninguém se preocupa em executar um trabalho em tempo menor do que o previsto para a sua execução. Nada científica, essa crítica ficou conhecida como a lei de Parkinson. Eu vou dar um exemplo aqui da realidade de vocês na faculdade, que eu acho que ajuda muito. E além de ajudar, vocês conseguem compreender melhor essa tal dessa lei de Parkinson. Nós estamos fazendo faculdade. Embora ela seja remota nesse momento, até o dia 30 mais ou menos, né? Ou seja, até semana que vem, ainda assim, existe uma gestão do tempo. E nessa gestão do tempo, embora, por exemplo, você possa assistir a aula e organizar as suas tarefas no computador enquanto você assiste a aula, muita gente faz isso, ainda assim existe a necessidade de uma gestão do tempo. Quando você começar a vir para a faculdade novamente, ou quem mora aqui, ou quem mora em outra cidade, a gestão do tempo ela vai se complicar muito. Porque aí, aqueles pequenos tempos do intervalo do almoço, do intervalo do jantar, ou do acordar mais cedo para fazer alguma tarefa, alguma atividade, enfim, esses microtempos, eles precisarão ser bem geridos quando as aulas presenciais voltarem. Porque as tarefas vão continuar e o seu tempo vai diminuir. Repito, principalmente quem tem que tomar ônibus para vir para Quirinópolis. Tá?
Então, nesse sentido, todos nós temos que aproveitar o tempo. Mas isso não significa que a maioria vai fazer isso. O que o Parkinson descobre é isso. A minoria vai promover para si uma gestão do tempo. A minoria, cara, vai promover para si uma gestão do tempo. E isso é grave, é muito grave. Por quê? Porque aí começam as bolas de neve. E na empresa da mesma forma, né? Seja com post-it, seja com folhinha, seja com agenda, seja com mata-borrão em cima da mesa com papel, não importa. Importa que nós precisamos organizar essa gestão do tempo, porque ela é imprescindível para o nosso sucesso, para o sucesso da nossa faculdade, para o sucesso da empresa onde nós estamos ou do nosso setor em especial. Quando a pessoa aprende a economizar tempo e fazer um serviço que ela levaria 4 horas em 3 horas, ela ganha 1 hora. Ela ganha essa 1 hora para quê? Ela pode ganhar essa 1 hora para descansar, ela pode ganhar para fazer uma outra coisa, ela pode ganhar para negociar uma folga, seja lá o que for, seja lá o que for. Então, a gestão do tempo, ela é elementar. Mas o Parkinson acerta quando ele vai dizer que nós temos dificuldade de promover gestão do tempo. A frase que ele cita é essa: words expand to fill the time available for its completion. Que, na tradução que nós temos aqui embaixo, vai dizer que o trabalho expande-se na exata medida do tempo disponível para ser feito, mas, em contrapartida, essa expansão do trabalho, ela pode ser minimizada dependendo da habilidade que cada indivíduo tem. Se a gente pensar um campo de futebol e um jogo, nós sempre vamos pensar numa metodologia de 3-4-3 ou de 5-3-3, seja lá qual for a metodologia que nós pensarmos, nós sempre estaremos baseados nas habilidades que cada indivíduo tem de jogar dessa forma ou daquela forma. Tá? É isso. Alguma questão sobre Weber? Então, vamos para 125 e vamos falar de Fayol como era proposto. Fayol afirmou que suas ideias tinham por objetivo facilitar a administração de empresas, que é uma função que se reparte entre a cabeça e os membros do corpo social, ou seja, entre quem lidera e quem é colaborador. Toda empresa apresenta 6 conjuntos de operações ou funções essenciais, que ele vai denominar de técnicas, comerciais, financeiras, de segurança, contábeis e administrativas. Se nós estivermos pensando nessa função técnica, nós estaremos pensando na questão da produção, na questão da transformação de matéria-prima e na questão da fabricação. Talvez alguém já passou por isso, de você ir a uma empresa com seu currículo e aí a pessoa dizer assim: olha, o seu currículo é muito bom para você trabalhar nessa vaga que nós temos. Muitos que eu conheço já passaram por isso. O que significa isso? Significa que, para trabalhar na parte técnica, na operação técnica, realmente, dependendo do tipo de fábrica ou empresa, tem que ser indivíduos mais rústicos, menos estudados, mas com mais habilidade corporal. Se a gente souber escolher esses indivíduos, se a gente conseguir zerar a equipe, ou seja, construir uma equipe redonda,
a empresa começa a ir muito bem, porque você tem uma redução de acidentes, você tem uma redução de faltas, claro que você vai precisar sempre gratificar esses indivíduos, e você tem um comprometimento maior se houver entre eles um nível de relação pessoal interessante. Mas tem que ter. E quem promove isso é justamente o líder deles, é justamente o encarregado deles. Tá? Não são eles por si só. Né? Do ponto de vista das operações comerciais, nós temos a questão da compra, a questão da venda e a questão da permuta. Compra, que é o setor de compras para a empresa, comprar matéria-prima para a empresa, comprar materiais de escritório, venda dos produtos da empresa e permuta dos produtos da empresa. Eu quero frisar, principalmente aqui, a questão do departamento de compras. O departamento de compras ele tem que funcionar muito bem e o software de automação que a empresa usa para controle de produtos e principalmente controle de produção, também tem que ser um software muito bom, que não tenha falhas, para que essa equipe de compras funcione. Mas de nada adianta a equipe de compras ser muito boa se nós temos uma péssima equipe de vendas. E se a alma da empresa está naquilo que ela vende, então a equipe de vendas tem que ser uma equipe muito boa. Eu não sei quantos de vocês que têm recebido e-mails de planos de saúde. E o e-mail do plano de saúde, ele vem assim: faça as contas e pare de levar prejuízos. E aí você clica, você coloca seu nome, seu telefone, e aí a pessoa, eles não dão a simulação, eles dizem que vão dar a simulação, mas eles não dão a simulação, mas eles pegam seu telefone para ligar para você, né? Então, é igual uma frase que eu vi outro dia, um meme, né? O cara dizendo assim que para cada propaganda que aparece no YouTube, quando ele vai ver um vídeo, ele bloqueia umas 3 empresas daquele mesmo segmento, de tanta raiva que ele tem, né? Então, quem trabalha com vendas não pode irritar quem compra, não pode irritar o cliente. Isso precisa ser muito claro para quem trabalha com vendas. E não adianta nada você arrumar um emprego amanhã de vendedor, loja de imóveis, por exemplo, ou outro segmento que seja, plano de saúde, enfim. Não adianta nada você arrumar um trabalho amanhã e ao arrumar esse trabalho você não receber nenhum treinamento de vendas. Não é o produto que se vende, não é você que vende o produto, é o seu cérebro que se conecta com o cérebro de quem está comprando esse produto e dessa inter-relação surge ou não a venda. Mas é uma questão emocional, é uma questão corporal, é uma questão de leitura do corpo e da intenção de quem está comprando. E é muito importante as empresas investirem nisso, mas embora seja muito importante, as empresas não investem nisso, tá? Principalmente as médias e pequenas empresas. O atendimento é o pior que você puder encontrar no mercado. 3, finanças. Principalmente a gerência de capital, a gerência de investimento da empresa. Quantas empresas em Quirinópolis, elas investem em mercado financeiro? Eu garanto que você vai contar nos dedos as empresas que investem em mercado financeiro. A maioria das empresas está baseada simplesmente em compra, venda e lucro. Compra de matéria-prima, venda daquilo que é produzido, ou então compra de produtos e venda de produtos, no caso de mercado, né? E nada mais. Nenhuma empresa tem um aporte financeiro que não esteja diretamente ligado a essa empresa. Então, por isso que muitas empresas, ao entrar em crise, elas não conseguem se reestruturar e acabam fechando. A gente assistiu muito isso
durante a pandemia, né? Em relação à questão da segurança, proteção das pessoas, bens e patrimônios. A questão dos itens pessoais de segurança. Seja qual for o tipo de empresa, ou você precisa ter extintores, ou sistema de incêndio e alarme, antirroubo, ou seja lá quais forem os recursos e APIs que você precisar investir para a proteção daquelas pessoas. Mas o fato da empresa ter esses instrumentos de proteção pessoal não significa que as pessoas usam, e principalmente quem já trabalhou com usina, não significa que as pessoas, usina de cana, né? Não significa que as pessoas necessariamente vão querer usar eles. Se você já contratou o pedreiro para construir obra sua, você fica espantado com o fato de que muitos deles não usam e não gostam de usar instrumentos de proteção pessoal, né? Enfim. A questão contábil ela é muito importante, principalmente na América Latina, porque na América Latina a tendência de sonegação, vamos usar essa palavra, a tendência da sonegação fiscal ela é muito grande. Então, você precisa ter um bom contador na sua empresa, ou ser um bom contador para a empresa, por dois motivos. O primeiro motivo, você precisa ser um bom contador para que essa empresa, ela não sonegue. E isso para o caso das empresas que não querem sonegar. Ou você precisa ter um bom contador, no sentido de que nós estamos pensando numa empresa que pretenda sonegar impostos. Obviamente, isso não é uma apologia à sonegação de impostos. Mas a gente sabe que muitas empresas contratam determinados contadores, justamente porque esses contadores, eles são peritos em enganar o leão, né? E as empresas precisam disso. Muitas usam desse subterfúgio. Então, a questão de inventários, balanços, preços, estatísticas, tudo isso a empresa precisa se dedicar a pensar e o contador pode ajudar essa empresa nisso. Questões administrativas para fechar o quadro, então. Administrar é prever, organizar, comandar, coordenar, controlar. Prever é perscrutar o futuro e traçar um programa de ação. Organizar é instituir o duplo organismo material e social da empresa. Comandar é dirigir o pessoal. Coordenar é ligar e unir e harmonizar todos os segmentos e todos os reforços. Controlar é velar para que tudo corra de acordo com as regras estabelecidas e as ordens dadas. Qual a conclusão que a gente consegue chegar a partir da leitura desse conceito de administração que o Fayol traz para nós? Não dá para ler Fayol pensando como latino-americano. Porque você olha para esse parágrafo e você fala assim, na boa, vai dar ruim. Vai dar ruim mesmo. Por que vai dar ruim? Porque o povo não dá conta de fazer isso, cara. Nessa sincronia que ele está colocando aí, ninguém dá conta de ter uma equipe redonda que seja capaz de prever, organizar, comandar, coordenar e controlar os processos de produção e os processos de venda e organização. É praticamente
impossível fazer isso, tá? Montar uma equipe que seja realmente redonda e que consiga, à luz daquele quadro anterior que a gente trabalhou, fazer com que a empresa se mova na direção do sucesso e do resultado financeiro. Na página 126, cara, o autor ele vai falar de alguns personagens desse processo de administração. São eles os acionistas para aquelas empresas que têm capital aberto, conselho de administração ao qual a empresa se vincula, a direção geral, as direções regionais, engenheiros, chefes de serviço, chefes de oficina, contramestres e todos os operários daquela empresa. Então, essa organização que vai dos acionistas aos operários, ou dos operários aos acionistas, ela é uma organização que exige, conforme a gente, se for eu que der essa disciplina no 8º período, que é a disciplina de ética, essa empresa, ela precisa ser ética. E aí, só adiantando para vocês, o que é uma empresa ética? Uma empresa ética é uma empresa que, primeiro, ela consegue se administrar. Ela consegue ter uma equipe engajada, satisfeita, que vai conseguir administrar essa empresa a essa luz que nós estamos analisando, que é a luz de Fayol. Mas como nós sabemos que isso é muito difícil, então a gente vai para um segundo conceito de uma empresa ética. Nesse caso, a empresa ética é aquela empresa que, mesmo sabendo que ela é incapaz de conseguir isso, de conseguir esse tipo de administração, é uma empresa que reserva parte do seu capital para investir no processo de treinamento, para que esses indivíduos dessa empresa consigam, então, amadurecer a sua estada na empresa e consigam contribuir conforme a necessidade dela, a necessidade que ela promove, prevê, pensa, imagina e etc. Fayol, em relação aos princípios, afirma que a função administrativa restringe-se somente ao pessoal, enquanto outras funções referem-se à matéria-prima e também às máquinas. Entre os princípios de administração, ele salienta: 1. Divisão do trabalho. Ou seja, cada um na empresa precisa saber qual é a sua função dentro da empresa. Saber a função, porém, não resolve, porque cada indivíduo precisa saber também o que ele tem que fazer e cumprir e realizar e entregar a cada dia, ou a cada semana, ou a cada mês. Reuniões, relatórios e resultados. Depois, autoridade e responsabilidade. Muitos de vocês, ou alguns de vocês, ou, na melhor das hipóteses, nenhum de vocês, tem dificuldade de lidar com autoridade. Eu tenho. Muita dificuldade. O senhor fala em relação a ser autoritário? Não. Em relação a realizar uma tarefa ou cumprir uma missão da maneira como foi solicitado. Ou seja, eu tenho o meu caminho para fazer as minhas coisas. Para quem assistiu à série Divergente, eu sou divergente. Se é que vocês ainda não perceberam, obviamente. Eliane, o senhor vai contra muita coisa.
E não é porque eu li só Karl Marx, eu já li outras pessoas também, entendeu? Professor, como conseguir expressar autoridade sem passar a minha imagem de pessoa mandona? É muito difícil, Eliane. É muito difícil porque você precisa, primeiro, conquistar o seu grupo ou conquistar os seus liderados. Só, Eliane, que essa conquista não pode ser uma conquista interesseira. Se as pessoas da empresa onde você está, os seus liderados, eles têm de fato, não precisa ser amigo não, mas eles têm de fato uma relação pessoal com você, eles vão atrás de você, mesmo com as falhas deles, mas eles vão atrás de você. Ao passo que, se não há nenhum tipo de relação, a não ser a relação de respeito, você já vai enfrentar dificuldades no processo de gestão de pessoas. Mas, Eliane, se não houver nem a relação de respeito, é muita cerveja para curar essa ressaca, viu? Tem que ter muito boteco de sexta-feira com esses caras, com essas pessoas. Tem que ter muito lanchinho para resolver isso. Porque senão não gira. Sabe quando não gira? Não gira o processo. É mais fácil o colaborador aprender a lidar com a liderança do que um líder autoritário aprender a não ser autoritário. Por quê? Porque se ele é autoritário, ele já tem ali um distúrbio de confiança. Ele já tem dificuldade de acreditar que o colaborador dele vai dar conta de fazer o serviço do jeito que ele quer. Então, a primeira coisa que tem que morrer é o jeito que eu quero que você faça uma coisa. Vou dar um exemplo da sala de aula que eu acho muito interessante. O professor coloca uma questão dissertativa para você. O Matheus faz muito isso. Estou brincando, Matheus. E aí ele deixa 5 linhas para a questão. E aí você vai lá e fala assim, porra, meu, com uma linha eu mato isso daqui. E aí a questão valia 1 ponto, cara. E você ganhou 0,2. Porque era para você ter escrito as 5 linhas, meu, e não só uma linha. Ai, professor, mas eu vou encher linguiça? Cara, não. Mas se precisar, vai. O problema é que as pessoas não estão muito interessadas no que você sabe. Elas preferem ver o quanto você sabe do que necessariamente saber que você sabe. Então, se eu sei que em concurso público eu vou ter que escrever muito, por que cargas d'água que a prova, que é o momento e a oportunidade que eu tenho de escrever, eu não aproveito esse momento para escrever? E aí eu mato tudo em 5 palavras. A pessoa acha que ela está escrevendo um texto para o Instagram, para o Twitter, que só pode ter 140 caracteres. Né? Enfim, não é, gente. Prova não é Twitter. Mas é só um exemplo no sentido de que quem avalia o seu trabalho, a sua performance, a sua produção, é alguém que muitas vezes não sabe quem é você. E na maioria dos casos o líder nem conhece direito os liderados
e ele passa a exigir coisas que estão além da capacidade deles, simplesmente porque ele não os conhece. Então é muito importante pensar isso. A palavra disciplina, ela é uma palavra, é o item 3, que nem deveria existir mais, para ser muito sincero. Toda vez que você ver ou ler a palavra disciplina, você vai, risca a palavra, igual eu estou fazendo aqui, e você escreve na frente da palavra a palavra foco. Foco, tá? Não se fala mais em disciplina. Por exemplo, o nome dessa matéria, Sociologia Empresarial. Ela não pode ser chamada mais de disciplina, ela é um componente curricular. A palavra disciplina ela foi banida. Por quê? Porque é algo que remete a um controle militar e ninguém mais quer pensar uma empresa como um reduto militar. Sentido? Ninguém quer pensar isso mais. As pessoas querem liberdade para atuar dentro das empresas. Elas querem se sentir bem no seu trabalho e não simplesmente ganhar o pão de cada dia. Tá? Depois, o texto en passant, ele vai trabalhar a questão da unidade de comando, da unidade de direção, da subordinação ao interesse particular em relação ao interesse geral, ou seja, seu interesse particular conta dentro da empresa, conta, mas conta desde que ele caiba dentro do interesse geral. Qual é o interesse geral da empresa? O primeiro interesse geral da empresa é o lucro, mas existe um interesse que precede o lucro, que é qual? O interesse da organização da empresa, da segurança dos funcionários e assim por diante. Remuneração pessoal, centralização, hierarquia, ordem, equidade, estabilidade pessoal, iniciativa e união pessoal. São princípios que não são simples de serem estabelecidos. Muitas vezes você consegue um item e aí capenga no outro item, ou consegue a maioria e alguns você não consegue atingir, de modo que essa página deveria ficar pregada na parede do escritório de quem trabalha com gestão, justamente para que as pessoas consigam pensar essas questões mais vezes. No nosso caso, não precisa ir longe, basta pregar com um imã na porta da geladeira, né? Para que a gente consiga pensar isso todos os dias. Caminhando para o final já, em síntese, Fayol conceitua cada um desses princípios. Para ele, a divisão do trabalho visa produzir mais e melhor com o mesmo esforço. Então, Fayol, de fato, acreditava que a produção não depende de mais tempo e nem mais esforço pessoal. Depende simplesmente de organização, atenção e foco. Se essas três realidades forem obedecidas, forem internalizadas, aí nós teremos uma organização que caminha em direção a um nível, a um patamar um pouco melhor que a maioria das outras. Na página 127, ele vai dizer que a autoridade consiste no direito de mandar e de poder se fazer obedecer. O exercício do poder implica em responsabilidade. Um grande chefe tem como garantia, contra a franqueza e a tentação do abuso, a autoridade, o valor pessoal e também o valor moral, o que, de alguma forma, Eliane, responde aqui a sua pergunta. Para Fayol, a disciplina consiste em, essencialmente, obedecer, ser assíduo na atividade, na presença e nos sinais exteriores de respeito, demonstrados segundo convenções estabelecidas entre empresa e agentes.
A unidade de comando, respectivamente, diz respeito a receber ordens somente de um chefe, não de todo mundo. Quando entra um funcionário novo, um estagiário dentro da empresa, coitado do estagiário, né? O estagiário é a quinta pessoa depois de ninguém. E todo mundo quer ferrar o estagiário. Como? Dando para ele mais funções do que o que ele é capaz de segurar com as mãos. E aí o estagiário morre rapidamente dentro da empresa. Por isso que ele chega com gás e um mês depois ele já não tem gás nenhum mais. Objetivos dos modos de retribuição: garantir remuneração equitativa, encorajar o zelo, evitar os excessos de remuneração, ou seja, dar dinheiro demais. O item da remuneração vai dizer que ela é prêmio do serviço prestado, exercendo influência sobre os negócios. A gente já estudou em filosofia aquele último texto sobre neurociência e administração, e quando nós estudamos, a gente viu que o sentimento de que é ao mesmo tempo um sentimento de gratidão, mas que é um sentimento de satisfação, ele não é atingido, na maioria dos casos, simplesmente por um aumento ou um bônus que você recebeu. Alguns governadores, na pandemia, pagaram um bônus para os professores. Adiantou alguma coisa? Não adiantou nada. As pessoas continuam odiando esses governadores, né? Então, a questão não está em gratificação financeira. Gratificação financeira é ótimo, ajuda todo mundo, mas se ela não vier acompanhada de reconhecimento, ela não vai gerar satisfação no funcionário. E o funcionário não vai continuar feliz em trabalhar naquela empresa. Simplesmente ganhar um bônus, ganhar um aumento, não vai tornar esse indivíduo um indivíduo mais comprometido dentro da empresa por mais de uma semana. Depois de uma semana ele esquece que ele ganhou um aumento e ele volta a ser a mesma pessoa. O problema da equidade resulta na combinação da benevolência com a justiça, devendo estar presente em todos os níveis de hierarquia. Estabilidade pessoal está ligada ao tempo necessário para um agente dotado de aptidões necessárias iniciar-se numa nova função e desempenhá-la bem. Iniciativa é a possibilidade de conceber e executar, devendo ser estimulada pelo chefe. O meu primeiro trabalho foi em uma farmácia. Fiquei um mês no lugar de uma pessoa que estava de férias. E um belo dia eu estava na porta da farmácia, minha mãe passou e fez a seguinte afirmação para mim depois em casa: o bom funcionário é aquele que nunca está à toa e que não precisa ser mandado para fazer determinado serviço. Embora eu nunca tivesse esquecido isso, eu tinha em torno de 12 anos, quando muito, isso não significa que eu pus isso em prática o tempo todo na minha vida. Mas significa que eu guardei o conceito de iniciativa. Ou seja, se existe algo para ser feito, você sabe que existe algo para ser feito, e você começa a se economizar e não fazer isso, você necessariamente precisa pensar por que você não quer fazer aquilo que tem que ser feito, que está diante de você e que você se recusa a fazer, você deixa passar a vez para que outro veja o serviço, em especial o estagiário, e aí o estagiário possa fazer aquilo que ele tem que fazer.
Se você não vai fazer porque você não quer fazer, isso é falta de ética. Se você não vai fazer porque você não sabe, você pode perguntar para alguém. A questão é, quantos de vocês ou quantos de nós nos vemos dentro da empresa como uma peça importante nessa empresa? Tem gente que é morto, que já chega morto dentro da empresa. E isso não vai resolver o problema. E é a primeira pessoa na fila de demissão. União do pessoal e harmonia constituem a fonte da vitalidade da empresa. Ela compreende um princípio de dois perigos. O princípio a ser observado é a unidade de comando, e os perigos são a divisão pessoal e o abuso da comunicação escrita. Ou seja, nós precisamos pensar numa forma de deixar o grupo coeso, mas, ao mesmo tempo, um grupo que se conhece demais levanta sempre o risco da fofoca, e fofoca, dependendo do tipo da empresa, ela pode ser extremamente nociva àquela empresa. Dividir as forças inimigas e enfraquecê-las é estratégia de domínio. Dividir, porém, o próprio pessoal é condenável e prejudicial à empresa. Eu sempre cito primeiro a minha realidade para depois ir para o campo empresarial. Eu já vi muito professor colocando aluno contra outro professor. E eu já vi muita gente dentro da empresa fazendo panelinha dentro de empresa justamente para prejudicar um colega ou um gerente, ou seja lá quem for. Por fim, é melhor que a ordem que existe, explicações complementares seja dada verbalmente, porque evita mal-entendidos e ganha-se em rapidez, clareza e harmonia. Também é uma questão de medida. Fayol considera indispensável o amealhar, ou seja, o fazer a mediação do problema de princípios para compor um código administrativo. Então, o código administrativo da minha empresa é: se você tem que dizer alguma coisa para alguém, você vai e fala na cara dessa pessoa. Você não fica falando por trás, porque não resolve. Muito pelo contrário, piora ainda a relação e a situação dentro da empresa. Os princípios orientam como Fayol pode ser útil somente aos que conhecem o caminho do porto, ou seja, àqueles que realmente sabem o que fazer, como fazer, quando fazer, como se relacionar com os outros e assim por diante. Semana que vem, nós analisaremos o posicionamento de Maios, o posicionamento de Niklas Luhmann e o posicionamento de Parsons. Alguma questão?